as bolsas. Deixa eu trazê-lo aqui na minha tela para a gente falar mais de mercado. Querido André Machado, CEO do Projeto 10%, nosso querido ogro de Wall Street, toda terça aqui com a gente ao vivo. Bom dia, André. Bom dia, Paula. Bom dia, Isa. Tudo bem com Bom vocês? dia. Tudo certo, melhor agora. André, tivemos aí 5 Obrigado. pregões consecutivos de alta, né? Hoje o Bovespa parece que está tentando ir pelo mesmo caminho. Falei agora há pouco do fluxo estrangeiro aqui também, né? Trazendo aí um peso. Será que podemos, né, pensar que esse fluxo estrangeiro voltando, resultados bons, como a gente acabou também falando aí, né? Principalmente dos bancos hoje também surpreendendo bastante. Será que isso pode estar trazendo aí, né? Puxando a bolsa aí de novo para cima? Até onde você acha que vai esse rally? Bom, até onde vai eu já te digo agora. Deixa eu abrir aqui. Eu tô com tanta tela aberta que eu me perco. Até onde vai, com o rompimento de ontem dos 107.900 que eu tinha comentado com vocês Uhum. na semana passada, abriu espaço para ir até os 111.785, né? Eu tinha três alvos para cima do Ibovespa. É, Na verdade, como grafista e até como trader, operador, investidor, né? Isso até valeu para operações com o Banco Inter e Magalu, que eu passei para o meu amigo Teco Medina, né? Eu botei os alvos para ele. Ele até perguntou: pô, mas pode subir tudo isso? Eu falei: olha, pode tranquilamente, porque são alvos de FIBO, que eu confio há 20 anos que eu trabalho com isso e eu vejo sempre esses alvos sendo atingidos. O que é difícil, né? Quase impossível, mas às vezes até dá para a gente arriscar escolher um dos três alvos, é saber exatamente em qual alvo vai, né? Pela teoria de Down, toda tendência é válida até ser revertida. Então, enquanto está subindo, a gente está comprado, né? O que FIBO ajuda muito é justamente você identificar possíveis resistências para evitar comprar nessas resistências, porém, uma vez que elas sejam rompidas, você tem novos alvos para cima, então você sabe que tem espaço para aumentar a posição e para ir buscar esses alvos superiores, ou então até se está atrasado, se ficou no início, estava naquele molde, né, de pânico, assustado, né, que ia cair mais, e de repente perdeu o primeiro movimento, usando até os conceitos de ondas de Elliott, você, bom, perdi a primeira onda, não vou perder a terceira, que é normalmente a maior, e de repente vou botar mais um lotezinho, fazer um médio a favor da tendência e pegar a quinta onda. Então, isso são coisas que são, apesar de nós grafistas divulgarmos isso há umas 2 décadas aqui no Brasil, ou mais, né, se formos lembrar dos nossos mestres, Fausto Botelho e Márcio Noronha, lá nos anos 90, eh, nós, vemos isso acontecer há 20 anos, 30 anos, mas isso é estudado nos Estados Unidos desde o século passado, nos anos 30, tá, e foram feitos estudos, porque muita gente argumenta: "Ah, mas isso funciona porque isso é tudo computadorizado". Mentira, isso funciona porque tem que funcionar. Funcionava desde os anos 30 antes de ser computadorizado. "Ah, mas funcionava nos anos 30 porque todo mundo começou a fazer". Mentira, fizeram um estudo de todo o Dow Jones, do início do século XX até os anos 30, quando não existia, não tinha sido descoberta esses movimentos, né, heliotistas, e fizeram isso nos gráficos passados e funcionava. Então, não me cabe muito perguntar por que funciona, simplesmente aproveitar e para montar estratégias vencedoras para montagem de operações. Então, com o rompimento da média de 200 do Ibov, e aí eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês, que eu acho que fica melhor, né, do que ficar só falando. Ibov, compartilhar. Então tá aqui. Na semana passada aqui com vocês, né, eu tinha mostrado, se não me engano, até que a gente tinha passado por essa correção aqui, e eu falei: "Não se preocupem com esta correção,
Não se preocupem, porque ele rompeu este topo, né? Ele bateu aqui na retração de 50, isso sim, esse cravado aqui no 50 é um lugar que sempre é preocupante, porque poderia indicar que isso aqui era uma correção que terminava aqui, porque normalmente nas retrações de 50 que o Ibov e o SP Futuro, que a gente está sempre atrelado, com alguns momentos que a gente descola deles temporariamente, né, como é o caso atual, a gente dá essa batida aqui, podia voltar à tendência de baixa. Mas, pelo padrão que tinha deixado na véspera, no dia seguinte, quando a gente fez o programa, chegou a estar até negativo, né, na parte da manhã, às 10h30, mas eu falei, calma que a coisa só vai ficar realmente preocupante se perder este suporte, porque aí ele está perdendo, não só, ele está rompendo a cabeça desse topo aqui, que me gerou essas projeções, tá, para cima, em verde, amarelo e vermelho, como ele está mostrando que ele não conseguiu, né, se sustentar acima desse fundo aqui, que deu esse movimento de baixa, que foi cravado aqui o primeiro alvo, lá no início de julho. Primeiro alvo junto com uma retração super importante, que é justamente a retração de 50, que vem de todo o bull market de março de 2020 até o topo em 131, que era justamente aquela que podia reverter ou corrigir. E realmente o que aconteceu foi lá no de 50, tá? Ele tinha cravado uma vez de 50 e fez esse repique aqui até a média de 20, né? Onde fez estopinho duplo. E aqui era super preocupante, aqui precisava segurar, e segurou. E aí jogou para cima, né? E aí, assim como eu tinha essa retração de 50 de toda alta, eu tenho a retração de 50 dessa queda toda. E aí ele veio cravar aqui, mas voltou. Eu falei, bom, isso aqui pode ser um pullback. Dito feito, nesse mesmo dia ele rompeu a máxima do anterior, liberando toda essa alta. Toda essa alta. Eu acho que eu comentei no programa. Se perder este fundo aqui, né, os 101.500, a coisa pode ficar bem perigosa. Por outro lado, se romper esta máxima aqui, aí ele abre esses três alvos, que eram 105.500, 107.900, né, arredondando, e agora 111.800. Então ele rompeu ontem, rompeu bem, então tem esse alvo para cima. Agora, tem alvo aí para subir mais 3.000 pontos. A questão é, a gente não pode perder do radar o seguinte, a tendência primária de baixa, secundária de baixa e terciária de alta. Isso ainda é um movimento que a gente pode, apesar da magnitude dele, né, 8.000 pontos, é um repique, que depende muito de como o mercado vai lidar ainda com tantas incertezas e também como é que o mercado americano vai se comportar. É unanimidade, né, que todo mundo, só com exceção do Powell, que eu acho que é até função dele falar ainda de soft landing, etc., mas outros dirigentes mesmo do Fed comentam que a mão do Fed vai ter que ser dura, com 0,75 na próxima reunião, porque a inflação está altíssima, né? E o mercado de trabalho não está ajudando a dar sinais de que vai ter redução de mão de obra, que seria uma dos responsáveis aí pelo aumento do consumo, aumento dos produtos, também está ligado à mão de obra cada vez mais alta. Eu não sei se eu comentei semana passada, saíram uns dados de algumas semanas atrás, que contratar uma pessoa do McDonald's está custando o dobro de aproximadamente um ano atrás. Então, contratar um chapeiro, né, um atendente. Então, e a mão de obra de serviço normalmente é a mais difícil de ser debelada a inflação, porque só tem uma maneira de debelar a mão de obra de serviço nos Estados Unidos, gerando desemprego. Os Estados Unidos, por enquanto, está em pleno emprego. E a gente vê o discurso do Powell muito preocupado, sempre foi, desde o início, preocupado com o mandato de geração de emprego, como foi ano passado, né? Preocupação com o emprego, a inflação era transitória, aí caiu a ficha que não era transitória, vamos aumentar, mas vamos ainda focar no emprego, vamos aumentar juros. E agora o pleno emprego ainda não cede nos Estados Unidos e a recessão já é técnica, ou seja, é meio que contar em conto de fadas, como eu falei aqui, vocês até fizeram um short dessa minha fala no canal, que é muito difícil você ter controle de inflação alta nesses patamares
sem gerar desemprego. Isso é uma coisa inédita. Por mais que a Janet Yellen, chairman do Fed, antes do Powell, e o próprio Powell estejam tentando, né, controlar a inflação e falando de tentar evitar a perda de empregos, acredito que eles saibam que isso é impossível, né? Vai ser, eu acho que inédito. Então a gente fica muito atrelado ao SP500. O SP500, que é importante fazer essa analogia sempre, né? O SP500, ele cravou o segundo alvo para baixo, tá? De quando ele fez esse último movimento de alta aqui, ele cravou, assim como 50% normalmente é aonde reverte. Então, analogamente, a projeção de 100% é que normalmente segura e provoca uma correção. E aí essa correção seria até onde? Justamente para manter a tendência vigente até a retração de 50, que é onde está o SP agora. O SP foi novamente, ó, ao segundo alvo para cima, no caso desta perna de baixa, tá? Ou seja, pegando aqui desse pivô de baixa, eu estou projetando o calcanhar, a cabeça do pivô, cravou o segundo alvo. Pegando agora esse pivô de alta, pegando do calcanhar a cabeça do pivô, ele cravou, é menor o movimento, né? Ele já cravou o segundo alvo. E aqui tem essa confluência com a retração de 50 de toda esta queda, tá? E logo acima, uma retração também super importante, que eu vou mostrar aqui no semanal, né? Que é a última retração, agora vista de baixo para cima, desta, né, desta perna de alta aqui, que é a segunda grande perna de alta do rally, do bull market, que inclusive a primeira virou um bom suporte aqui antes de gerar esse pivô de baixa que cravamos o segundo alvo. Ele está testando exatamente aqui pela segunda vez a cabeça desse pivôzão de baixa aqui de semanal que cravou o segundo alvo, tá? Então a gente pode vir a ter uma tendência de alta lá fora, se romper, voltar a ter uma tendência de alta maior lá fora, se rompermos essa região aqui do SP500, até porque o mercado, né, independente dos Nobéis de economia que existem, dos analistas todos que estão trabalhando em fundos, etc., ele tem um lado comportamental muito forte de wishful think, né? A gente vê a inflação americana aí, se não me engano, está o que? Anualizada 8,6%. E os juros já sendo projetado aí para chegar a 4%. Estamos falando de juros real de 4,5%. Pô, juros real de menos 4,5%, perdão, menos 4,5%. Ou seja, continua juros negativo. Ou seja, juros negativo é aquilo que levou todo mundo para a renda variável nesses últimos anos. Né? Todo mundo tomava risco, comprava qualquer coisa. Por quê? Porque os juros eram negativos, não valia a pena investir em tesouro ou investir em renda fixa com os juros negativos. Então, enquanto o mercado acreditar que o Fed, né, não vai aumentar muito as taxas de juros, que a inflação vai cair por conta de recessão global, ou por conta de guerra e incertezas, o consumo vai se reduzir por conta disso, né? Estamos trabalhando com juros negativos. Eu até comentei isso semana passada ou retrasada. Ou seja, apesar de, para mim, macroeconomicamente, não fazer sentido ter uma tendência de alta agora em renda variável, né, uma nova tendência de alta primária, se o mercado inteiro vê, pô, os bancos centrais estão tão preocupados, né, com o emprego, etc., que mesmo que estão confiando tanto que a recessão é capaz de jogar o preço para baixo, né, não vamos continuar com taxas negativas, mesmo com o Fed, Banco Central Europeu, Banco Central da Inglaterra aumentando juros, vamos continuar com taxas negativas, então não mudou nada, continua como era antes, como era 2008 para cá, a festa do caqui, né, é dinheiro fácil. Então, isso pode provocar um rally, se o mercado acreditar, né, nesse desejo, né, esse wishful think de que vamos continuar com taxas negativas, porque a recessão, né, todo mundo tem medo da recessão, a recessão vai derrubar os preços. Será que vai? Aí é chutômetro, né? Eu não sei se o pessoal aí, os economistas que fazem modelos aí econométricos conseguem prever que uma recessão vai jogar o preço para baixo, vai gerar desemprego, porque gerar desemprego é uma variável fundamental aí para o salário cair, consumo cair e recessão cair. Não basta só, acho que a recessão técnica ou incerteza de guerra, coisa assim.
tá? Então, quando a gente olha o Ibov, o SP500 desse fundo até aqui, ó, ele está agora com uma alta de 12,56 aproximadamente, né? Já o Ibov, ele está com uma alta, deixa eu pegar aqui o ponteirinho, aproximadamente de 13,46, nada muito descolado assim, apesar, quando a gente olha os candles, eles parecem maiores, né, dão uma sensação que subiram mais do que o SP500, mas está muito, muito parecido. E uma coisa que está ajudando, que eu olhei ontem, e eu não vi hoje como é que está, deixa eu até olhar, está fechado o Valor Pro. O risco país ontem, do seu topo para cá, ele tinha caído, se eu não me engano, 0,56 pontos, né? 56 pontos, na verdade. Ou naquela conta de padeiro, o prêmio, né? A exigência de prêmio para operar renda variável diminuiu mais de 0,5%. Então, mesmo que com esse aumento 0,75, que já era esperado, precificado, 0,75 não, 0,50, perdão, vier um aumento ainda de 0,25, o risco que a gente tem já caiu 0,56, então comporta, né, os prêmios ainda, mesmo com mais um aumento de juros, os prêmios comportam esse aumento aí, os juros comporta aí esse aumento sem impactar tanto nos prêmios exigidos pelos gringos para investirem no nosso mercado, né? Porque o risco caiu. Então, o risco fiscal cair é extremamente importante e é uma coisa que a gente vai ter que ficar muito ligado aí nos próximos dias, que coisas que aumentaram o risco país, aumentaram juros, né? E chegaram a aumentar ao longo de semanas em R$ 1 o custo da nossa moeda em dólar, foram as manifestações do 7 de setembro. Então, tem que ficar de olho nisso, porque essa semana mesmo, né, ontem, final de semana, a gente viu o ministro da Defesa pedindo algumas coisas para o TSE, que foram rejeitadas, né, porque já passou prazo para pedir auditoria em eleições passadas. Um dos 9 técnicos do Ministério da Defesa, um coronel, foi dispensado de participar dessa equipe que vai fiscalizar as eleições, né, que o Ministério da Defesa colocou lá no TSE, a convite do próprio TSE, foi dispensado porque estava espalhando fake news sobre as urnas, etc. Então a gente vê que o Ministério da Defesa está meio que agora servindo aí de marionete do presidente para fazer essa contestação, e isso pode levar, a gente não sabe, daqui a um mês temos aí o 7 de setembro, a gente não sabe o nível de estresse que isso pode acarretar. Isso aumenta risco fiscal, né? Ano passado, quando a gente aqui no programa, eu comentei que a Bolsa ia continuar caindo forte depois daqueles protestos, e muita gente falou, pelo contrário, agora o mundo viu que está todo mundo a favor do presidente, ele tem apoio, a Bolsa vai subir. E a história mostra, né, que a Bolsa despencou, o dólar despencou. Por quê? Porque na visão do gringo, o gringo não está nem aí para... Infelizmente, ou felizmente, ou sendo pragmático, ele está afim de ganhar dinheiro de motel, é o que eles fazem aqui no Brasil. Ele quer ganhar dinheiro. E aí tem um Excel por trás que ele vai botar lá a taxa de juros, o dólar, vai botar risco país e vai ver se dá para tirar dinheiro, né? Eu mostrei aqui em outros programas o Ibov dolarizado, que muita gente acha, o Ibov está barato em dólar. Pelo contrário, a gente está vivendo cenários completamente opostos, que se o cara comprava Ibov, né, num determinado patamar em dólar, e o dólar caísse, né, o ganho que ele estaria tendo no Ibov ia consumir o lucro dele, né? Se ele tivesse comprando em determinados pontos com o dólar estava muito alto. Então tem que fazer essa conta de tipo, pô, quantas ações, né, da Petrobras ele compra com dólar nesse patamar? Beleza, X. Agora o dólar caiu, né? O dólar subiu, quantas ações ele vai comprar de volta? De repente vai comer o lucro dele. Eu tenho uma planilha muito bacana que mostra isso, essa falácia aí de o Ibov está barato em dólar.
tem que ver, fazer conta. Quem não faz conta no mercado paga para quem faz. Então, temos que ficar acompanhando o SP500, toda a questão geopolítica que agora tem essa variável aí de Taiwan, né? Continuamos com essa discussão da Rússia e Ucrânia, que desde antes mesmo da guerra começar, eu comentei contigo, Paula, que a guerra começando, né? Para mim era uma certeza que a guerra ia começar, independente dos 30 anos aí, que de uma maneira totalmente equivocada, como o Ocidente, a Europa e a própria OTAN trataram a Rússia, na minha opinião, logo depois que a União Soviética caiu, a primeira coisa que deveria ser feita para evitar, né, até esse movimento de oligarquia, né, dos pessoal do partidão comprar todos os ativos a preço de banana, virarem essas oligarquias e assumirem o controle político, deveria haver uma incorporação da Rússia na União Europeia, já que mais de 85% da população são europeus, são na Rússia europeia, e, no entanto, houve um descaso, houve, na verdade, um tratamento como se fosse um país subdesenvolvido, que deu nisso que deu, né? Eu acho que naquela época mesmo, né? Ou então, ao longo dos anos 2000, com o crescimento aí sim, super acelerado da China, trazer a Rússia, né, para a OTAN, para a aliança com a OTAN, enfim, foi feito tudo errado. E aí a Rússia, voltando ao conceito aí de mãe Rússia, etc., né, na época de União Soviética, veio com esses ímpetos imperialistas, com essa necessidade de um estado tampão entre o Ocidente, né, entre os países bálticos, Polônia, etc. Ela tem essa necessidade de proteção, se sente desprotegida, invadiu a Ucrânia. Só que agora, para o Ocidente, para a OTAN, para os Estados Unidos, é impossível aceitar uma vitória da Rússia. Por mais que ela esteja ganhando da Ucrânia no campo de batalha, né, a derrota para a Rússia seria inaceitável, até porque, como eu falei lá em março, vai deixar o terreno aberto para a China fazer o mesmo, né? Ou seja, a gente tem que entender, eu vejo muita gente criticando os Estados Unidos, né, pelas suas políticas equivocadas, aí fala do Afeganistão, da retirada. Eu sei, o pessoal fica olhando muito esse curto prazo e esses pontos pontuais. Ah, o Biden, o Trump, eu mesmo fui muito crítico do Trump com relação a trade war, que isso ajudou a China realmente a acelerar, né, e é o que eu queria até mostrar para vocês com relação a commodities e China. Ajudou a China a acelerar os seus planos aí para buscar a hegemonia total no planeta em 2049, né? O que a gente tem que, desculpa o termo, pode parecer ofensivo para os chineses, mas o que a gente tem que torcer agora, com unhas e dentes, apesar do que isso pode gerar um efeito militar catastrófico, né? Por conta até de manutenção do Partido Comunista Chinês no poder, o Partido Comunista Chinês, né, do jeito que está se caminhando a China de uma crise imobiliária para uma crise bancária e uma crise de dívida externa, justamente com o quase 1 trilhão de dólares que eles investiram na África, Oriente Médio, países ali do Índico, que não são capazes mais de pagar a sua dívida, né, e a própria China teria que rolar. Com certeza o FMI não vai resgatar esses países para eles pagarem dívida para a própria China, né? A China não é do Clube de Paris. Então, se tiver uma convulsão social lá na China muito forte, daquelas da população ir para as ruas, o problema é que a gente pode ver vários episódios, como o massacre de Tamianem, né, da Paz Celestial, sendo repetidos, que vai ser uma tristeza. Mas, infelizmente, para derrubar o Partido Comunista do poder, praticamente quase acho que só uma guerra civil lá, que eu acho que é a chance da China sair dos planos aí de virar uma hegemonia até 2049, que eu acho que para o mundo seria a pior coisa que poderia acontecer, é ter um país comunista, um mundo bipolarizado com China e com Estados Unidos, Europa, porque diferentemente da União Soviética, que realmente o mundo era dividido em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo,
Hoje, uma China segundo mundo é completamente enroscada, integrada com o primeiro mundo, né? O comércio, né? Enfim, a sociedade, o mundo, a geopolítica foi se enredando de uma maneira tão complicada que é difícil até desenhar cenários. Por exemplo, Taiwan. Taiwan foi invadida justamente. Lembremos, por exemplo, a Argentina, hiperinflação, aquela loucura que estava no final no início dos anos 80. O que, que a junta militar fez? Invadiu Malvinas. Por quê? Nacionalismo, etc. Né? As guerras, muitas vezes nessa hora, é uma guerra forçada para desviar o ponto de atenção do povo dos problemas internos. Então, uma guerra com Taiwan seria brilhante, né, no momento agora que a China teve a bolha imobiliária estourada e pode ter uma crise de dívida externa, né, de não receber os pagamentos, e a crise bancária interna. Já, os boicotes aí estão sendo feitos em vários bancos de várias regiões, né, que já mandaram até tanques, e aí o que a China está tratando isso, eu pesquisei isso em vários sites internacionais e sites chineses em língua inglesa, externos, né, contrários ao PCC, elas estão tratando isso não como uma crise bancária. Internamente, eles tratam isso como uma crise política. O que está sendo feito é para derrubar o partido, é para atrapalhar as eleições de outubro, etc. Né? E, no entanto, existe uma crise bancária. O que aconteceu? Os bancos pegavam dinheiro dos depositantes, né? Naquela métrica que todos os bancos do mundo usam, 10% fica retido e os outros 90% emprestava para eles comprarem imóveis, esses depositantes compravam os imóveis das incorporadoras, que com essa grana, em vez de construir imóveis, iam comprar mais terrenos para vender mais imóveis. Então, foi literalmente uma pirâmide financeira, e tem analistas estrangeiros, né, europeus e também asiáticos, comentando que a bolha chinesa pode ser 10 vezes pior que a bolha do subprime, né, que foi causada por derivativos. Então, quando a gente fala lá, o rombo dos bancos que quase quebraram, foram resgatados, eram 20 bi, 30 bi. Lá a gente está falando de rombos, né, 300 bi, 350 bi, né, como Evergrande e outras grandes incorporadoras. Então, o que isso me leva a acreditar, a pensar? Foi assim a vida inteira, né, ao longo da história, séculos e séculos atrás. Num cenário econômico começa a se deteriorar, o que os governantes, os reis, os príncipes faziam? Guerra. Guerra para mudar o foco daquela situação, e também na expectativa de se ganhar a guerra até conseguir prêmios por isso, terras, novos mercados. Então, Taiwan, por exemplo, os chineses, nas vários planos aí que o pessoal tem elucubrado, eles, obviamente, eles poupariam bombardear as grandes cidades, até por conta dos centros industriais de tecnologia, de micro, de microchips, etc., né? Que 90% aí do fornecimento global dessa parte de silício vem de Taiwan. Só que os próprios taiwaneses já falaram que no momento que houver uma invasão, eles mesmos explodem as fábricas, né? Aí fica a pergunta, putz, imagina um mundo sem microchip. Tipo assim, a gente vai voltar o quê? Para a época pré-internet, né? Ou seja, é um retrocesso que, em termos de qual o impacto disso em todas as cadeias produtivas. A gente viu aí no lockdown 2020, os carros, não podia se produzir carro porque não tinha chips, não se podia se produzir uma série de coisas porque não tinha chip. Isso provoca o quê? Mais inflação. Então, eu gosto muito, eu sei que de repente a galera que nos ouve é muito imediatista e só fica pensando de tipo, eu quero saber se o Ibov vai a 111.800. Tem grande chance de ir. E depois? Eu não tenho a mínima puta ideia. Eu consigo graficamente olhar para esse curto prazo nesse momento, até porque a tendência é de baixa principal e de alta terciária. Então, né,
Então a gente está numa situação que, na prática, a gente pode falar, não temos tendência clara ainda. E com essas variáveis, e aí, no caso, eleições aqui, os 7 de setembro, enfim, é impossível agora alguém, por exemplo, eu sei que por obrigação de ofício muita gente já está fazendo isso, né, tem que fazer isso, dizer quanto que vai estar o Ibov em dezembro. É impossível. Eu, com todo respeito, qualquer um que esteja dizendo a quanto vai estar o Ibov ou o dólar em dezembro, está chutando. Porque é impossível, com tantas variáveis na mesa, né, não só no cenário geopolítico, mas também no cenário interno, e também nessa questão toda macro, né, de inflação, de emprego, enfim. E eu queria te perguntar, Paulo, eu tenho tempinho para mostrar só um gráfico de uma coisa que eu passei esse final de semana estudando, que eu achei muito legal? Temos, eu tô com o tempo apertado, eu quero que você fale do gráfico, mas eu também quero ainda saber a sua opinião sobre um ponto importante. Então vamos pro gráfico Claro. e daqui a pouquinho eu faço a outra pergunta. Vamos lá. Tá, eu vou trazer aqui o gráfico de commodities, tá? Eu não tive tempo aqui de preparar, eu estava preparando aqui para vocês, ó. Mas eu acabei me atrapalhando aqui. Eu ia botar alguns prints aqui que eu para agilizar para vocês algumas informações sobre a China. A China, galera, ela tem aproximadamente 20% da população mundial, tá? 20% da população mundial. Só que hoje, a China está estocando 57% de todos os grãos do mundo. Então, ela, apesar da gente ter visto as commodities caindo bastante de grãos nesse último semestre, mas elas subiram absurdamente também, né? Mas a China, em boa parte, ela foi responsável por essa alta. As teorias são várias, desde a guerra da trade war do Trump, que a China tomou um susto, depois também uma meio treta aí que ela começou a ter com a Austrália, e eu passei a seguir alguns analistas geopolíticos e também financeiros da Austrália nesse final de semana, e alguns estavam falando de guerra com a China, etc., né, já lá atrás, né, que a gente está tão longe que a gente acaba não chegando a essas informações no detalhe. Mas não é à toa que agora a OTAN está querendo estender, está em discussão de estender o Pacto do Atlântico Norte para o Indo-Pacífico, né? Especialmente Japão, Coreia do Sul e Austrália, né? Como que eles fariam isso legalmente, eu não sei. Talvez a Austrália, por ser membro da Commonwealth, que é onde tem a Inglaterra, que já é membro, o Reino Unido, que já é membro da OTAN, mas a China, depois da trade war, passou a estocar grãos absurdamente. Aqui, por exemplo, está o crescimento, né, de importação de arroz para a China de 2020 para 2021. Quer ver, ao invés de eu inserir aqui agora ao vivo os slides, deixa eu pegar aqui minha tela com os gráficos, eu abro aqui o que realmente foi importante. Quer ver? Deixa eu botar aqui, visualizar ícone grande, ícones extra grandes, tá? Então aqui, por exemplo, ó, mostrei o de arroz, aqui, ó, é um gráfico, opa, veio para outra tela. Eita, cancelar. 870. Ó, esse aqui é um gráfico do preço de comida, né? É agora em 2022 em relação a 30 anos. A gente está no maior nível do preço de comida. Então, a inflação de alimentos, tá? Se vocês olharem, começou justamente com a trade war do Trump, né? Trade war do Trump levou a essa alta expressiva dos alimentos, que na verdade foi por conta da China, né? Que sempre dependeu de importação de grãos para alimentar sua população, e os chineses são a maiores consumidores de arroz, e existe lá uma lei implícita, né, do Partido Comunista Chinês para evitar aqueles milhões de mortos da Revolução Cultural do Mao Tse Tung, né, que eles têm que garantir com mãos firmes uma cumbuca de arroz para cada chinês na China. Então, eles estão estocando grãos de uma maneira como
nunca fizeram antes. Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, opa, abriu na outra tela também, deixa eu puxar para cá. Opa, cancelar. Aqui eu tenho, por exemplo, a importação da China por parte dos Estados Unidos e de outros países, ou seja, ela deixou de importar dos Estados Unidos para importar de fora. E lembra que depois, quando o Trump ia retirar as tarifas, né? A gente vê que, deixa eu ver aqui, ia retirar as tarifas, que foi que o Trump tirou as tarifas de alguns produtos, que ele chamou de fase 1, né? Mas olha, a fase 1 era a China voltar a importar grãos dos Estados Unidos, ó, que foi a trade war, e na verdade a fase 1 passou e ela não retomou. Ela preferiu continuar importando cada vez mais de fora. E aqui a gente tem mais alguns gráficos, né? Aqui gráfico de comida, que eu tenho que é justamente de preço de comida em geral, né? Nos últimos, pelo índice da FAO, das Nações Unidas, e aqui é o preço de commodities, né? Commodities alimentícias, né? Que são os grãos. E também entra, com certeza, a proteína vegetal, etc. Açúcar, tá aqui. Né? Então, aqui mostra a sazonalidade por ano, e a gente vê aqui, por exemplo, aqui é 2000, esse amarelo é 2020, que depois continua com 2021 aqui, né? Continua a emenda aqui em janeiro, termina em dezembro, começa aqui para ver as escalas, né? Então tem as sazonalidades com relação à safra, tudo mais, mas a gente vê que ano após ano só está subindo. E aí o gráfico que eu queria trazer, eu até peço desculpa que eu não tive tempo de preparar isso, tive esse insight ontem de comentar com vocês, mas não tive tempo, fiquei enrolado continuando. Aqui tem as 4 principais commodities de grãos, tá? Olha só, aqui é uma coisa que eu vinha mostrando lá em 2020, né? Lembra que aqui a gente teve até o presidente pedindo para os mercados abaixarem preço do arroz, ou diminuir a margem, etc., que a gente teve crise de arroz aqui no meio do ano. Olha a razão aqui, olha como é que o futuro de arroz, né, nesse primeiro semestre explodiu, explodiu. Para vocês terem uma ideia, eu como grafista, né, que gosto muito de usar candlesticks, o Munihisa Roma, criador dos candlesticks, ele era um trader de arroz futuro na bolsa de Sakata, lá no século XVIII, 1750 aproximadamente. Essa bolsa de Sakata, que é a última grande bolsa de futuros do mundo, uma das primeiras, quebrou agora em agosto, e ela era especificamente, né, o forte dela era justamente arroz futuro no Japão. Quebrou aí depois de 300 anos, provavelmente por conta dessas compras, né? Talvez alguém tenha apostado na contramão lá no arroz, lá o pessoal do Japão, e arroz explodiu em Chicago e a bolsa infelizmente quebrou, a bolsa histórica de Sakata do grande Morihisa Roma. Olha a acumulação de arroz que a gente viu da China no semestre passado, né? E aí a acumulação continuou, e aí a gente vê essa correção toda aqui nos últimos meses das commodities, mas por que nós estamos vendo essa correção, na minha opinião? Porque o próprio, né? Vou até tirar aqui, diminuir um pouco o time frame para ver, para nos torcer a escala, né? O próprio dólar, com essa alta do dólar, neutraliza um pouco as altas dessas commodities, né? Porque no momento que o dólar sobe, a commodity cai, para o produtor acaba o preço ficando na mesma, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, o milho aqui em branco, o dólar em verde, e aí eu tenho aqui o milho dividido por dólar em azul, para a gente ter uma ideia do valor, né, final do milho com essa alta do dólar. Por isso que muitas vezes eu comentei aqui no programa que eu não acreditava em super ciclo de commodities. Só para te Eu encontrei avisar o Alê da Lara lá que o gráfico não na está XP na Expert. tela, tá? Ah, desculpa, gente. Então nada do que eu mostrei estava na tela? Não. Ai, não acredito. Mostrei Agora tanto sim. gráfico legal aqui. Então, Agora sim. nossa, meu Deus. Então não sei nem se vai dar tempo de mostrar. Tá, olha aqui, o arroz
O arroz aqui que eu estava Vamos lá. comentando, essa escalada até Uhum. junho, né? Que eu comentei que aqui no Brasil a gente teve falta de arroz, arroz explodindo, o presidente fazendo comunicado na TV para os atacadistas baixarem preço, está aqui, ó. E voltando então àquela imagem, rapidinho então, porque é muito legal, tá aqui a imagem desse gráfico, então vou repetir rapidinho, né? Aqui são as 4 commodities agrícolas, né? Milho, arroz, trigo e soja, né? Aqui é o nível de estocagem da China globalmente falando. Então, olha aqui, por exemplo, milho e arroz, olha os níveis de estoque que a China tem em relação ao mundo. Aproximadamente 70% de todo o milho estocado no mundo está com a China. Batendo o olho aqui, 70%, né? 60% do arroz estocado no mundo está com a China, né? Aqui a gente pode chutar entre 60 e 40, 50% todo o trigo exportado no mundo, né, armazenado no mundo, está com a China. E soja, né, um pouco menos, uns 35%, toda a soja é estocada no mundo, até porque Brasil e Estados Unidos são os maiores produtores nessa ordem, o estoque de soja está na China. Então, isso aqui está dando cerca de quase 55% a 60% de todos os grãos que foram produzidos nos últimos anos, quase 60% está em silos chineses. E eles estão construindo silos um atrás do outro, lá na região portuária, porque continuam com essa importação. E aqui a gente vê, por exemplo, né, o salto que deu de mais de 3 vezes da importação de arroz de 2020 para 2021. Por quê? Porque é o alimento principal dos chineses. E aqui o preço dos alimentos da ONU, pela FAO, a gente está nesse patamar de alta de alimentos, por quê? Por conta das commodities agrícolas, principalmente por esse nível de estocagem, além do que a gente viu agora com o petróleo e também a própria minério de ferro, todos os investimentos em infraestrutura da China, investimentos esses que a gente está vendo que vão dar em nada, que pode ser o subprime chinês com uma potência 10 vezes maior do que o americano, né? Aqui tem quando começou a trade war, e depois o Trump aliviou a trade war com o compromisso da China comprar mais commodities dos Estados Unidos, a fase Yuan. Isso não, a China não atendeu, não correspondeu, apesar das reclamações constantes do Donald Trump, tá? Ou seja, a China, que como vem da política chinesa, né, de longa data, ó, a China priorizando cada vez mais as importações do resto do mundo e não dos Estados Unidos. Ou seja, por que a China está fazendo isso? Por causa da trade war? Porque ela depois disso, né, depois desse susto que eles tomaram com a trade war, não vamos ficar agora à mercê dos Estados Unidos, né? Vamos começar a importar o máximo dos outros e também estocar. Mas a China, que sempre planeja tudo com décadas de antecedência, né? Ou seja, há décadas que a China e o Xi Jinping, especialmente, estão planejando lá a hegemonia global em 2049, tem a Rota da Seda, tudo mais. Será que a China já não está nessa armazenagem se preparando, porque sabe que vai ter sanções, etc., para a invasão de Taiwan? Essa é a pergunta que fica, né? É tudo intrincado, nada é por acaso. E aí, quando a gente vê os gráficos das commodities que subiram estupidamente, né? Isso é parte desse processo da China de estocar. Claro, tem a questão do petróleo, tem uma série de coisas, mas isso é parte dessa estratégia da China de estocagem. Ou seja, a China, eu ouso dizer, muito mais do que a Ucrânia e a Rússia, né? Eu acho que ela é a maior responsável pela inflação que a gente está vendo globalmente, tá? Uhum. Esses Ô, gráficos André, mostram isso. eu até vou deixar minha pergunta para um outro momento, porque a nossa próxima entrevistada já está pronta. Vou até pedir aqui, né, para você Peço desculpas, desculpas porque eu ia para fazer a ela pergunta e acabou. Imagina, vou deixar essa pergunta aí na minha gaveta, porque ela é atemporal mesmo. Na semana que vem a gente conversa sobre isso. Queria agradecer aí, obrigada, né, mais uma semana pela sua presença aqui com a gente. Até semana que vem, então. Obrigado você, e eu conheci o Ale lá na BMC News, bati papo com ele, eu já era fã dele aqui dos programas, e
pô, você tá com uma galera aí que você entrevista, É. Emanuel, Ale Lara, nossa, você tá com um grupo André de entrevistados que Machado. é para aplaudir de pé. Ah, que isso, para com isso. Dá para aplaudir de pé a galera que você traz aqui para a Obrigada. BMC. Parabéns, Paula. E graças a Obrigada, muita André. credibilidade que você conquistou aí, não só na carreira pregressa, como nesses anos de BMC. Parabéns, continue sempre firme e Obrigada. A forte. BMC, ela é construída a várias mãos, inclusive por vocês aí, que sempre não seríamos nada se não fossem esses profissionais aí que vêm aqui diariamente trazendo informação de forma gratuita aí, ajudando a gente nessa missão que é democratizar o conhecimento. Obrigada, André. Beijo para você. Ficaria Obrigado, aqui batendo Paulinha. um papo Beijo. horas, mas temos aqui a agenda. Vamos seguindo aqui. Obrigada. Fechado. Qualquer dia, semana que vem ou na outra, eu passo aí para visitar vocês de novo.